Boa noite, turma do CEDERJ, professor Luiz Antônio Leal aqui. Eu queria Boa noite. saber... Boa noite. Então, já me respondeu, o som está ok, né? Perfeito. Beleza. Então, pessoal, muito boa noite. É uma satisfação estar com vocês aqui. Infelizmente, eu enviei o link do evento agora muito em cima da hora, mas pelo que eu estou vendo, a galera está comparecendo, o que eu acho muito bom. E eu queria dizer para vocês que é bastante satisfatório para mim, sendo o professor dessa disciplina, Finanças Pessoais, que, aliás, é uma disciplina, a meu ver, muito importante, muito maneira, digamos assim, e está participando não só da parte de ensino, como também da parte de extensão. Então, me foi solicitado alguns anos atrás fazer esse tipo de projeto, digamos assim, e tem sido repetido, né, ano após ano. Então, a consequência é que a quantidade de informação que eu acumulo para fazer as próprias aulas, para fazer os estudos que eu conduzo, está ficando monstruosa, está ficando relevante, digamos assim. Então, isso significa que é um projeto que está dando certo, ok? Tem muita gente chegando ainda, eu estou fazendo a autorização aqui para entrar, eu já vou começar. Bom, de qualquer forma, vai ficar gravado, se por acaso quem não pôde comparecer por qualquer motivo, a gente vai disponibilizar, eu vou fazer um vídeo para colocar no YouTube e a gente disponibiliza o link para quem não estiver aqui na hora participar, poder ver. Basicamente, a gente vai fazer uma coleta de dados, é uma coleta que já está muito grande, ela tem, digamos assim, já mais de 5.000 itens numa planilha, e quanto mais informação tiver nessa planilha, mais interessantes serão as análises que podem ser feitas. Eu vou mostrar, eu fiz aqui rapidinho uma inferência, né, com base nesses dados, de como é o universo das pessoas em relação a alguns poucos dados. E aí vocês vão ver como é interessante esse tipo de coleta de informação e processamento de dados para fins de geração de conhecimento, de formação de conhecimento em finanças pessoais, ok? Então, o nosso projeto de extensão, ele visa a captar informação na sociedade para que a gente possa fazer estudos desse tipo de informação para poder devolver para a sociedade, até mesmo dentro do curso do CEDERJ, por exemplo, ou nas outras palestras gratuitas que eu faço, apresentações, consultorias, etc., esses dados vão acabar sendo retornados para a sociedade e vão cumprir o propósito da extensão, que é aplicar o conhecimento. Nós estamos desenvolvendo conhecimento na parte de ensino e vamos agora aplicar esse conhecimento através desse projeto de extensão. Então, oficialmente agora, 6h36, eu vou dar início à apresentação, são apenas 20 slides. Eu não acredito que a gente vai passar de 7, 7,5, 7,10. Tá? Então, vai ser bem rápido. Vamos colocar para futuras dúvidas, se o pessoal tiver alguma dúvida. E aí tem lá meu e-mail, meu Instagram. Quem quiser pode entrar em contato. Ok? Eu vou entrar aqui no modo de apresentação, então vou perder o contato com todo mundo. Tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, usa Professor, o áudio. Sim, sim. só uma questão. Quem recebeu o e-mail já foi selecionado para o projeto? Vai haver alguma lista? Eu acredito que sim, porque, Eduardo, eu recebi uma planilha com os nomes para mandar o link para vocês. Então, eu suponho que sim. Tá? Deve estar aceito, sim. Opa, Luiz, sou aqui da atividade de extensão.
Sim, até no próprio portal do CEDERJ está lá a relação, tá? Está lá no Que quadro de bom. avisos, todo mundo. Então, todo mundo que está na mesma relação que o professor Luiz recebeu, está constando lá quem foi aprovado ou não, e todo mundo foi comunicado, quem foi aprovado e quem não foi aprovado. Teve Ok, um muito e-mail, obrigado, tá? tá bom? Ok, muito grato, Júlio. Vou passar, então, aqui para a apresentação, e aí eu vou perder o contato com a tela. Quando estiver próximo do fim, eu retorno para cá, fico à disposição para perguntas e a gente encerra. Bom, esse é o sumário que eu vou seguir. Deixa eu passar um pouquinho para cá que está na minha frente. É o sumário que eu vou seguir. Eu vou fazer uma explicação muito rápida sobre o que é uma extensão universitária. Vou falar também da nossa disciplina de finanças pessoais. O CEDERJ tem uma disciplina de finanças pessoais que hoje em dia atende apenas o curso de ciências contábeis. É um plano meu fazer o pedido para que essa disciplina possa ser oferecida para qualquer curso do CEDERJ. Isso tem o potencial de aumentar muito nossa quantidade de alunos, né? Então, isso é bem interessante, o atingimento ser bem maior dessa disciplina. Vou falar rapidamente como que o conteúdo dessa disciplina mudou, como era até o primeiro semestre de 2023 e como passou a ser segundo período de 2023 em diante. Houve uma mudança no programa. Vou mostrar alguns dados já tabulados. Esses dados, eles, se não me engano, são 4 itens que eu vou mostrar. Eles são os primeiros que eu fiz, já deve ter 1 ano e meio lá para trás, então não mudou. O slide que eu fiz não mudou. E um último slide que eu acabei de ver, fiz agora aqui, o levantamento, né? E já tenho essa tabulação atualizada com base em 5.000 coletas. Então, tem uma comparaçãozinha ali que eu fiz que eu achei que é interessante. Só um minutinho que está chegando gente. Não, não está. Bom, o projeto piloto, basicamente, o que compõe esse projeto? O grupo de pergunta, que é efetivamente o trabalho que vocês vão fazer. O link para responder, que eu provavelmente, a menos que tenha algum problema aqui com a internet, assim que terminar essa exposição, terminou, desligou tudo, eu entro lá, copio a base de e-mails de novo e lanço o link para vocês, ok? E como são feitos, fala alguma coisa sobre as perguntas que estão lá para serem feitas para o nosso projeto de extensão. Bom, extensão universitária. A extensão universitária é a ação da universidade junto à comunidade, conforme eu tinha falado, ok? Que possibilita o compartilhamento com o público externo do conhecimento adquirido por meio do ensino e da pesquisa desenvolvidos na instituição. Então, basicamente, quando a gente entende, quando a gente olha para uma universidade, a gente supõe que ela tenha esse tripé de atuação. Ela tem ensino, pesquisa e extensão. A pesquisa, ela serve para gerar conhecimento. Okay? Então, a gente vê aí as pesquisas sendo feitas para que o conhecimento aumente. Então, tem um determinado assunto que eu estou estudando, eu vou fazer pesquisa sobre aquele assunto para que eu aumente a quantidade de conhecimento sobre aquele assunto. O ensino, uma vez que esse assunto está estabelecido, ele é dominado, digamos assim, ele é compilado em um programa, digamos, ele pode ser ensinado, ele pode ser transmitido. Então, esse é o outro pé do tripé, é o ensino. Então, você produz conhecimento, passa o conhecimento através do ensino e, quando é o caso, e sempre, quase sempre é o caso, esse conhecimento ele deveria ir de volta para a sociedade, ele deveria ser ofertado para a sociedade. E as universidades fazem isso através do programa de extensão. É isso que a gente está fazendo aqui agora. A gente poderia, por exemplo, fazer um outro tipo de projeto de extensão em finanças pessoais, onde os alunos poderiam executar uma consultoria com pessoas da sociedade. Eu diria que para planejar esse evento seria um pouco difícil,
né? Tendo em vista alguma experiência que eu já tive. Então, antes da gente chegar nesse segundo ponto, nesse segundo formato, digamos assim, eu vou fazer um aquecimento nessa coleta de dados, digamos assim. Até porque essa coleta de dados vai servir para fazer, digamos, os fundamentos de uma possível aplicação do conhecimento através de consultoria. Ok? Então, extensão universitária basicamente é a universidade aplicando o conhecimento para a sociedade. Então, disciplina de finanças pessoais. Nós, nessa disciplina, estudamos a aplicação de conceitos financeiros. Então, os conceitos existem, eles são compilados através lá dos cadernos didáticos, das apostilas, etc. São conceitos financeiros e econômicos nas decisões financeiras de uma pessoa ou de uma família. Ok? Então, isso é finanças pessoais. Finanças para uma pessoa ou para uma família. Em finanças pessoais, são considerados eventos financeiros de cada indivíduo. Então, investimentos, orçamento, gestão de dívidas, fluxo de caixa, etc. Eu estou parando porque está chegando gente toda hora. Bem como sua fase de vida para auxiliar no planejamento financeiro. Então, não só os eventos peculiares de uma pessoa ou de uma família, mas também fases de vidas distintas, elas são importantes para as finanças pessoais. Eu vou mostrar daqui a pouco que, com base na coleta de dados que eu já fiz, que turmas anteriores às de vocês já fizeram, a gente vê um certo desnivelamento entre pessoas mais jovens e pessoas mais velhas, em relação a 3 quesitos que eu vou mostrar, e também diferenças de resposta entre sexo masculino e sexo feminino. Isso tudo já é uma pontazinha do conhecimento que está surgindo com base nas coletas feitas em períodos anteriores. A ideia é que a gente tenha um banco massivo de dados de onde a gente possa, quem sabe, tirar até uma publicação científica, de modo que a gente possa estabelecer as bases para o funcionamento de um curso de finanças pessoais daqui a alguns períodos. Ou seja, a gente pode fazer, quem sabe, um curso baseado nesses dados, né? Seria bem interessante. E aí eu queria, já que somos aqui, acredito que todos os alunos neste projeto que a gente está vendo agora, hoje aqui, são de contabilidade, então eu peguei lá um livro muito conhecido, Pai Rico, Pai Pobre, a grande maioria de vocês deve conhecer, ou já ter ouvido falar desse livro, ele é famoso no mundo inteiro, e acredito que uma boa parte, uma grande parte de vocês já tenha lido, eu recomendo que leiam. A propósito, foi o primeiro livro que eu li sobre finanças pessoais, aliás, o segundo. E ele foi interessante porque quem me apresentou esse livro foi justamente uma aluna, uma ex-aluna minha do curso de graduação. Eu estava na disciplina de contabilidade 1, a minha aluna veio no final da aula e falou: professor, você sabe que isso daí que você está ensinando está nesse livro aqui? Aí foi aí que eu tomei conhecimento desse livro, comprei, li e achei interessante. Bom, lá na página 62 desse livro aí, olha só, contadores, o que está escrito. A contabilidade é possivelmente um dos assuntos mais árduos do mundo e pode também ser o mais confuso. Mas, se você quiser ser rico, pode ser o assunto mais importante. Bom, eu poderia dizer que a contabilidade, que as ciências contábeis, é algo muito importante para as suas finanças, para as finanças pessoais. Eu estou dizendo isso, eu já tenho uma certa carreira dentro da UFRJ, eu tenho pesquisas, eu tenho palestras, etc, etc, etc. Eu tenho um certo grau de confiabilidade, mas o Robert Kiyosaki, ele é famoso no mundo inteiro, e quem está falando isso é ele. Ele está dando crédito à contabilidade de que ela é realmente uma disciplina muito importante para as finanças pessoais. Ele disse aí que é importante para ficar rico. Eu diria que é basicamente a mesma coisa. Então, eu não poderia deixar de considerar esta citação numa apresentação sobre finanças pessoais para uma turma de contabilidade. Então, se você tem dúvida de que escolheu um bom curso, e está aí
ajuda para você tirar essa dúvida da sua cabeça. Contabilidade é muito importante para finanças pessoais. Então, inicialmente, a disciplina abordava 4 itens, que era endividamento, orçamento, poupança, investimentos e fruição. Esses eram os pontos que eu havia desenvolvido para a disciplina com base na consultoria que eu faço, uma consultoria gratuita sobre finanças pessoais. Eram esses 4 itens. Eu comecei a lecionar com eles. E aí eu encontrei esta apostila aqui do Banco Central do Brasil, onde esses 4 itens eles são convertidos em 6 itens muito parecidos. Aí eu falei, bom, dada a importância de um curso no CEDERJ, é melhor deixar o assunto ser guiado por uma instituição, que é o Banco Central do Brasil. Eu pego o meu conteúdo e complemento os 6 itens lá da apostila. Assim foi feito. De 2023 para cá, eu tenho usado apenas essa apostila. E do último período para cá, eu só tinha um caderno didático, passei a ter 4 e aumentei absurdamente a quantidade de exemplos, de estudos a serem feitos, etc, etc, etc. Então, cada vez mais eu vou colocando coisas lá na nossa plataforma para a gente aumentar a possibilidade de estudo dentro do semestre. Então, esse é o formato que a gente está fazendo no período em questão. Esse daí é simplesmente um gráfico que, antes de começar esse projeto de extensão, eu tinha feito, como eu já disse para vocês, eu venho fazendo uma coleta de dados muito grande com base na consultoria que eu presto, e aí eu resolvi tabular essas 3 variáveis que estão apresentadas aí. Está muito pequenininho ali, mas elas são o seguinte: a idade lá embaixo, né, correlacionada com renda, com dívida e com patrimônio líquido. Então, quando eu montei esse gráfico, com base nos dados que eu tenho da minha consultoria, eu comparei esse gráfico com alguns gráficos que eu vi por aí, não só no Brasil, mas no mundo. E em praticamente todos eles, o desenho dessas curvas foi muito parecido, o que sugere que os dados que eu coleto são muito representativos. Eu ainda não fiz com base nesses dados que eu já coletei, nos 5.100 e tantos registros que eu já tenho por causa dessa atividade de extensão e também com base nas respostas que alguns alunos da Praia Vermelha apresentam para mim. Mas a gente pode ver ali uma curiosidade que por volta dos 55 anos, a nossa renda, o nosso patrimônio líquido tem um pico, digamos assim. Então, isso daí foi assim, uma das primeiras coisas que eu efetivamente verifiquei, depois que eu comecei a tratar alguns dados que eu venho coletando, né, que por volta dos 55 anos, a nossa renda e o nosso patrimônio líquido, eles têm um pico lá em cima. Okay? Então, isso é bem interessante. E eu vi, como eu disse, alguns outros gráficos parecidos, e eles têm um formato muito, muito semelhante. Então, qual vai ser a tarefa de vocês? Esse é o trabalho que a gente vai propor. Coletar dados de 20 pessoas, incluindo o seguinte. Então, cada um de vocês vai coletar dados com 20 pessoas. A gente vai ter até o dia 30 de abril. Então, se não me engano, nós temos aí a última semana de março, da semana que vem, e mais 4 semanas de abril. A cada fim de semana, eu vou ver se eu coleto eu vou lá na planilha e pego por nome quantos questionários cada um já respondeu. Então, vai chegar no seu e-mail, você vai lá e vê o seu nome, porque sempre tem a pergunta: professor, eu já atingi a minha cota? Então, você já mandou, sei lá, 25 questionários e quer saber se os 25 responderam. Nisso que eu estou falando, de mandar um e-mail por semana, informando isso daí, vai aparecer lá o seu nome com a quantidade que você apresentou. Passou dos 20, você já está resolvido com relação a isso. Como o prazo é dia 30 de abril, dia 1º de maio eu vou fazer um e-mail e vou direcionar para a coordenação para que sejam lançadas as horas daquelas pessoas que atingiram essa meta. Quem não atingiu, eu vou informar em que parte ficou e a coordenação vai decidir o rumo
dessa pessoa. Então, são 20 dados. Eu estou pedindo dados socioeconômicos, como nome, idade, renda e outros. Segundo, informação sobre o fluxo financeiro e econômico, como renda e gastos, parecido com aquele gráfico que eu mostrei ainda agora. Informação patrimonial, como bens, direitos e obrigações. E alguns outros itens relacionados. Sensação de bem-estar, felicidade, etc. Caramba, o que tem a ver sensação de bem-estar e felicidade com finanças pessoais? Eu quero saber, por exemplo, se quem tem mais renda é mais feliz. Ou não, quem sabe? Uma dúvida. Oi, sim. Uma dúvida. Seria um questionário, basicamente um questionário do Google Forms que a gente vai fazer para enviar para outras pessoas, certo? Certo. Tá. Seria no mínimo e máximo quantas perguntas? São 23 perguntas, eu estou falando lá na frente. Aham. Tá bom. Aí o senhor vai informar quais são essas perguntas que a gente tem que fazer no e-mail, certo? Sim. Tá, ok. Era só uma dúvida minha que eu fiquei um pouco embolado em relação a isso. Não pode ficar nem um pouquinho embolada. Qualquer dúvida tem que falar agora. Tá bom? Professora, a minha dúvida é outra. A minha dúvida aqui é a seguinte: o senhor falou que tem que mandar por e-mail. Então, eu tenho que coletar essas informações? Não. Desculpa, Cristiane. O link vai para vocês por e-mail. Tá? Assim que acabar aqui, eu vou mandar para vocês. Vai chegar o link no seu e-mail. Aquele link você vai replicar para quem você quiser. Sim, já vem um link pronto, Copiou, né? colou, mandou embora. Isso. Tá, então esse link eu não sou obrigada a fazer somente com o pessoal da faculdade. Eu posso mandar para pessoas. Não. Você tem que fazer o mais diverso possível. Professor? Obrigada. Professor? Pois não. Eu posso fazer os 20 e depois enviar de uma vez só, em vez de ficar mandando toda hora para você? Pode, Marcos. Eu vou dar uma explicaçãozinha sobre isso. Vou aproveitar que você fez a pergunta, eu vou falar logo. Você vai ter duas opções para cuidar disso. A primeira, que eu não recomendo, é o seguinte. Você recebe o link, manda para 20 pessoas e conta que essas pessoas vão fazer as inserções lá na planilha. Tá? De qualquer forma, isso vai poder ser verificado uma vez por semana, porque eu vou mandar para vocês um relatório, para todo mundo do e-mail, eu vou mandar um relatório com o nome e quantas perguntas tem, porque o formulário informa isso para mim. Não informa diretamente, mas eu faço uma edição rapidinho e tenho por nome quantos responderam. Tá? Então, se você simplesmente receber o link e direcionar, e as pessoas responderem corretamente, porque a primeira pergunta é o seu nome, o nome de cada aluno. Então, se você mandar para mim, digamos que o seu nome é Fábio, você mandou para mim o link, Luiz Antônio, quando eu responder, a primeira pergunta vai ser: qual é o nome do aluno que mandou para você? Eu vou precisar colocar o seu nome completo. Se eu não sei o nome completo do Fábio e colocar só Fábio, imagina, deve ter 1000 Fábios lá. Eu não vou poder considerar aquela resposta para fins da extensão. Então, esse é a primeira alternativa que você tem. Pegar o link, mandar para 20, 30, 50, 100 pessoas, observar no relatório, quando atingir o 20, acabou o seu problema. Ok. Mas, de novo, alguém pode pegar, digamos, vamos trocar do Fábio para o Pedro. É Pedro da Silva, mas o cara colocou lá só Pedro, já era. Como é que eu vou saber que Pedro que é? Ok? Então, tem lá nome completo. Você tem que orientar a pessoa que a primeira informação que ele vai colocar é o seu nome completo. Precisa disso. Então, a segunda alternativa, que é o que eu sugiro, Marco, baseada na sua pergunta, é você coletar os dados num caderninho e você sentar e fazer o lançamento. Porque aí você vai se certificar que você lançou corretamente. E, obviamente, como vem lá o primeiro, que é o seu nome, então cada formulário que você lançar, você vai colocar seu nome, e isso vai para a planilha. Na primeira pergunta, vai aparecer seu nome lá. Entendeu? Na planilha. Então, eu vou poder identificar que é você. E tem que ser o nome completo, não tem jeito. Tá, Marcos? Então, você opta pelos dois.
ou você manda o link e fica, digamos assim, torcendo para que ele responda corretamente, com o seu nome em primeiro lugar, ou você coleta isso, ok? Que já é até uma oportunidade para você, caso você goste desses assuntos de finanças pessoais, né? Você vê o que as pessoas vão responder ali, você toma nota de tudo e um fim de semana qualquer você senta e vai lançando um por um, tá? Os 20 lá. Pessoal. Professor? Vai, pode falar. Professor, com relação ao link, a pessoa vai responder e ela pode ter a opção de, então, enviar diretamente para o senhor, é isso? Não, depois que eu envio o link, não precisa fazer mais nada. Quando a pessoa entrar no link, vai abrir o formulário, ela vai lançar lá, quando ela der entrada, acabou o assunto. Entendeu? Ah, entendi, tá ok. Então, por exemplo, vamos supor que você manda para mim. Eu sou um amigo seu, aí você vai mandar para mim. Vai chegar no meu zap, o link. Zap de fulano. Aí quando eu abrir, aí você bota uma mensagenzinha lá. Por favor, responder esse questionário que é para minha faculdade. Ah, beleza, vou ajudar o cara. Aí cliquei lá, ele vai abrir o formulário. Aí ele vai responder qual é a sua idade, qual é não sei o quê. Está respondendo lá. Submeteu o formulário. Pum, acabou. Fez o que ele tinha que fazer. Entendi, obrigado. Nada. Pessoal, uma ideia aí que acontece. Eu sei que muita gente não gosta de mandar, mesmo amigo não gosta de falar quanto ganha, essas práticas financeiras. Podia criar um grupo entre a gente mesmo aqui, já ia matar a metade das pessoas. O que vocês acham aí? Não, mas aí o mesmo uma pessoa vai responder 2 vezes. Não pode, Marcos. Agora, deixa eu te falar, Marcos. Não tem assim, quanto você ganha. Tem uma faixa. Entendeu? Tipo de 1.000 a 5.000. Ele não precisa dizer que ele ganha 3.800 e pouco. Entendeu? Então, é por faixa. Inclusive faixa etária também. Justamente para não inibir as pessoas a responderem o mais corretamente possível. Professor, minha dúvida era justamente Rafael. essa. Os dados não são diretos, né? A pessoa não tem que dizer quanto ela ganha, por exemplo, 3.600 e tanto. Não, então, é uma faixa. 10.000, faixa. Entendi. Tá? Eu só não lembro de cabeça, Rafael, qual é a faixa. Mas vamos supor, de 1 a 5, de 5 a 10, 10 a 15, 15 mais de 15, coisa assim. Entendi. Minha dúvida é justamente essa, como tentar driblar essa barreira das pessoas de responder. Isso existe. Mas, assim, a gente tem que, por exemplo, é um tipo de disciplina que não tem como a gente falar sobre ela sem ter acesso a esse tipo de coisa. Entendi. Beleza. Valeu. Marcos Vinícius. Fala, professor. Boa noite. Tudo bem? Boa. Tá ouvindo? Beleza. Professor, só uma dúvida aqui. Eu sei que o senhor acabou de falar que as pessoas, eu vou mandar o link para as pessoas, elas vão receber e os dados vão diretamente para o senhor com o meu nome lá. Mas fora parte isso, eu preciso enviar alguma planilha do senhor com as pessoas que fizeram? Não. O que o projeto vai considerar em relação ao Marcos Vinícius se pelo menos 20 pessoas responderam e colocaram o seu nome no início. Ah, perfeito. Então isso aí o senhor vai verificar lá na hora. Sim. 20 vezes o meu nome, tá ok. Exatamente. Aí o que eu faço? Eu pego essa planilha, edito fora dali, ordem alfabética, aí todos os Marcos Vinícius vão ficar um em cima do outro, assim. Aí eu somo, tem 15. Aí eu boto lá 15. Aí eu vou mandar uma relação uma vez por semana. Então agora, sábado, domingo, eu já devo mandar uma para vocês, caso alguém já tenha feito. Aí vocês vão ver como é que vai aparecer lá. Vai aparecer por nome e quantos já responderam até aquela data. Eu vou colocar. A última resposta foi dia tal, tal hora. Ah, perfeito. Então a gente recebe esse feedback, então. Isso, eu vou mandar, porque essa lista de e-mails que eu vou mandar o link agora, eu também vou usar para fazer o envio, digamos assim, do balanço a cada semana, de quantos questionários já foram preenchidos. Uma última dúvida. O senhor pode repetir só a data de prazo, por favor? 30 de abril, logo depois do dia do contabilista, do profissional de contabilidade, que é quando mesmo? E essa aí eu falei. 25 de abril, muito bem, acertou. Professor? Então, e é também junto com o imposto de renda, tá? Que deve terminar dia 30 de abril. Perfeito. Professor, a gente como aluno pode responder o formulário ou não? Deve responder. Eu
Bom, primeiro, sim, pode. E segundo, eu gostaria de fazer parte dessa coleta. Então, eu, como aluno, eu gostaria que a minha resposta estivesse lá. Sim, pode responder. Casey. Oi, professor, boa noite. Boa. Eu tô com dúvida. Na primeira parte do projeto foi super claro, mas a gente vai ter que fazer uma segunda parte que vai constar um gráfico, é isso? Não. Isso tudo é comigo. Ah, tá. Então, a nossa obrigação é somente enviar Só os coletar os dados. formulários. Consegui 20 respostas associadas ao seu nome, Casey Ah, Ferreira. tá. Eu pensei que eu tinha que dar Não. início e depois concluir. Esse trabalho é comigo. Ah, então tá bom. Obrigada. Ah, e outra questão é que a gente estava até conversando no chat. Algum dos nossos colegas aqui de classe falou que foi enviado a lista das pessoas que foram aprovadas para o projeto, mas eu não recebi nenhuma notificação de que eu estou dentro do projeto ou não, e eu também não achei dentro da plataforma. Tá. Eu sugiro, Casey, levar essa questão para o coordenador, porque é o seguinte, vou te falar o que aconteceu comigo, ainda está acontecendo, tá? Por exemplo, hoje de manhã eu tive 2 demandas na sala de tutoria de pessoas que eu já tinha lançado a nota e elas não viram. Então, por alguma questão de processamento de dados, eu lancei, eu consigo ver que a nota do aluno está lá, mas ele não viu. Então, entrar em contato com o coordenador. É o que eu falo para você. Tenta levar essa demanda para o coordenador ou para a pessoa que está resolvendo a extensão. Eu queria saber se meu nome está constando lá. Eu suponho, como foi dito, como você recebeu o e-mail, é porque o seu nome deve estar lá. Tá? Mas eu, se fosse você tendo essa dúvida, eu checaria. Ok? Tá bom, muito obrigada. É só fazer um adendo para a Keila. Eu coloquei o link no chat do mural lá do portal do CEDERJ, onde tem a relação, tá bom? Eu acho que vai lá, tá todo mundo Não, desculpa. É o de empreendedorismo que está disponível. Desculpa, empreendedorismo. Mas eu já vai ser disponibilizado. Vou conversar com o pessoal aqui que já tinha colocado. Eu acho que vai ser o ponto que o Luiz falou. De repente, alguma coisa no portal que ainda não processou. Mas assim que tiver... o fato de vocês terem convocados por e-mail já é um indicativo, tá? Isso aí. Valeu, Júlio. Lucas Lima. Ô, professor, a primeira dúvida eu acho que eu não entendi muito bem. O senhor já manda hoje esse formulário para a gente mandar para as pessoas e a gente já pode mandar, não precisa esperar até o prazo. Recebeu, Tudo já bem. manda pau. Tá, segunda pergunta, é uma pergunta bem chata mesmo. Esses projetos de extensão de complementares, né? Ele mexe um pouco no CR, porque eu estava precisando um pouco subir o CR para algo de concurso. Aí eu gostaria de saber uma dúvida bem sincera mesmo. Bom, eu não sei dizer se no CEDERJ é como a Praia Vermelha, onde eu leciono pessoalmente. Sim, porque finanças pessoais e extensão é uma disciplina. Aí tem uma nota, aumenta a CR. No CEDERJ, eu não sei se tem esse envolvimento da nota de extensão com o CR, porque pode ser que sim, como é o caso da Praia Vermelha, e pode ser que não. Deve ter lá uma coisa assim, por exemplo, aprovada ou reprovada só, né? Então, eu sugiro tirar essa dúvida, tá? Porque CR é muito importante. A sua preocupação, para mim, é muito importante. E com quem eu conseguiria tirar essa dúvida? Como na sala de tutoria? Como seria? Sugiro levar direto para o coordenador de graduação. Do caso do meu polo? O do curso mesmo de contábeis. Ah, sim. Tá bom. Obrigado. Nada. Bárbara Raposo. Oi, professor. Boa noite. Como eu entrei um pouquinho mais tarde, era só para confirmar, esse vídeo ele vai ficar gravado para a gente conseguir constar? Eu consegui fazer, às vezes não funciona, tá? Mas eu estou conseguindo, porque eu estou vendo aqui, vai gerar um vídeo,
Aí eu vou editar, vou colocar no YouTube e vou mandar o link para vocês. Em algum lugar vai aparecer para vocês. Tá bom? Desde sim, o início. perfeito. Só confirmando, esse questionário, esse trabalho que o senhor passou, ele é o primeiro e vai ser o único trabalho, assim, em geral, que a gente vai precisar fazer? Eu não sei dizer, mas eu acho que é a única extensão que tem em contábeis. Eu acho que é essa. Sim. Então, no caso, o senhor mandou hoje, né, que precisou mandar em cima da hora, referente a esse trabalho, né, referente a essa atividade, né? Exatamente. Perfeito, então. Obrigada. Por nada. Lu. Oi, boa noite, professor. Boa. A minha dúvida é com relação aos dados, quando a gente for encaminhar a pesquisa, né, para os nossos colegas, enfim, acredito que deve surgir essa pergunta se o nome vai ser divulgado de alguma forma, né, nessa pesquisa. Então, eu não lembro se tem o nome da pessoa que vai ser entrevistada, mas eu acho que tem. Só que esse nome não precisa ser completo. Então, por exemplo, o meu nome, Luiz Antônio Oxendorf Leal, eu poderia só colocar Luiz, por exemplo. Para fins de pesquisa, é prudente que tenha pelo menos uma referência de nome, entendeu? Mas eu tenho a impressão que não é um item obrigatório. Se a pessoa não quiser responder, eu acho que não precisa. Mas se precisar, só o primeiro nome já está ok. O que precisa estar o nome completo é o do aluno, senão eu não consigo identificar. Ah, tá, entendi. Não, é só porque, às vezes, quando a gente vai encaminhar a pesquisa para algum amigo, né, e questão de, sei lá, confidencialidade, por mais que sejam grupos, né, de faixas, né, as respostas, mas às vezes o pessoal fica nessa dúvida. Obrigada. Tá bom. Por nada. Marcos Moreira. Professor, uma dúvida aí. Quando eu mandar um link para a pessoa, eu tenho como saber quando ela respondeu aquele link? Porque tem pessoas que às vezes não tem. Esse é o grande problema, né? O que eu sugiro que você faça é um acompanhamento quantitativo. Então, você mandou para 8, até o próximo fim de semana tem que ter 8 no teu nome lá. Se tiver 6, é porque 2 não mandaram. Tem como saber se é quantitativo que eu tenho já colocado? Não, a quantidade sim. Quem respondeu, não. Show de bola, então. Tá ótimo. Ô, professor, mas quando a gente encerra lá o formulário no Forms, não aparece lá, você concluiu o seu questionário, sua pergunta. Aparece. Então, a gente poderia pedir para os nossos contatos printar e enviar para a gente, mandar para você. certo? Ótima ideia. Ótima ideia. Valeu, camarada. Valeu. Isso aí. Marcos Vinícius. Fala, professor. Eu de novo. Só uma coisa aqui. A pessoa, para entrar no questionário, geralmente esses questionários é permissivo o e-mail dela lá, de cadastro. Aí vai o e-mail da pessoa, né? Não é isso? Ou não? Pode ir para o e-mail, se você mandar do seu zap para o seu e-mail e mandar para a pessoa pelo e-mail, ou não. Você pode pegar do seu e-mail que você vai receber, manda para o seu zap e do zap manda para o outro zap. Não. Quando a gente vai responder um questionário, aparece lá para a gente colocar o e-mail. Um exemplo, você me mandou o link para eu responder. Aí eu sou eu acho que não. Eu não coleto e-mail. Então beleza. Assim, eu não estou lembrado, por exemplo, talvez, veja bem, eu não sei, porque não está na minha planilha. Talvez o Google tenha essa resposta, mas eu não. É o Google. Eu não tenho lá um campo, digite aqui o seu e-mail, não tem isso. Safo. Então, tá bom, professor, valeu. Valeu. Marcos, ainda tem ou já terminou? Não, valeu. Já até entendi já. Eu vou meter Beleza. o pé, vou esperar aí o link mandar pro meu e-mail, valeu? Tem que sair fora aí. Um abraço aí. Valeu, meu amigo. Vai ficar gravado também, não tem problema. Valeu, brigadão. Tchau. Esse projeto de finanças pessoais faz parte da atividade de extensão, disciplina ou atividades acadêmicas, científicas e culturais? Sim, é isso. Essa segunda. Qual seria a opção? Fala as duas de novo, por favor. Atividade de extensão, disciplina ou atividades de extensão? Não sei dizer. Entendi. É projeto de extensão. É projeto de extensão.
É referente às 210 horas para quem é aluno da UFRJ. Perfeito, é que eu queria saber qual eram as Isso. horas, que como eu tinha feito aquela pergunta do CR, aí eu tenho que encaminhar um e-mail, só que eu não sabia qual era o grupo. Obrigado, atividade de extensão, certo? Beleza. Então, ó, prosseguindo, tá? São esses itens aí: dados socioeconômicos, informação sobre fluxo financeiro e econômico, informação patrimonial e itens relacionados à sensação de bem-estar e felicidade, e outras coisas. Prosseguindo. Eu não vou poder ficar nos 20 minutos por causa das perguntas, tá? Mas eu vou tentar correr. Aqui, então, é rapidinho. Isso aí é só uma ideia para vocês verem como eu vejo as respostas. Ok? Ele me informa isso daí, ó. Tantos por cento responderam nessa faixa. Tantos por cento responderam nessa faixa. Eu não consigo ver, pelo menos não nesse gráfico aqui, quem respondeu o quê. Eu só vejo os dados consolidados. Por exemplo, idade da pessoa. 30,8, que é esse laranjinha aí, tem entre 31 e 40 anos. É o que eu estou vendo. Tá? Então, outros dados que eu vejo, como é que eu vejo? Maior nível de escolaridade. Então, vamos vermelho aí, 31% tem ensino médio. Isso lá ainda na coleta de 2023. A gente já prosseguiu para depois disso daí. É só estar dando uma informação para vocês lá do passado, como eu já trabalhei com esses dados lá no passado. Outro dado. Em relação ao bem-estar, como a pessoa entrevistada se sente, pensando em sua vida como um todo. Então, de um modo geral, como é que você está se sentindo? Nós, 39,9, verde. Num grau de 1 a 5, ele está se sentindo 4. Ou seja, ele está muito bem. Tá? Então, eu quero fazer uma correlação. Quem tem mais dinheiro, ou quem tem mais dívida, ou quem tem mais patrimônio líquido, ele está se sentindo melhor ou pior que os outros? Está acima ou abaixo da média? É assim que eu vou saber. Que, sem dúvida, é um tipo de informação muito importante para quem estuda finanças pessoais. E estou satisfeito com a minha vida. Vamos esse roxo aí, ó, 22% responderam o máximo. Estou me sentindo muito bem com a minha vida. Ok? Então, de novo, depois eu posso ir lá na planilha e ver que variáveis dessa pessoa estão associadas ao fato de estar se sentindo bem com a vida. Tem muitos filhos? Tem poucos filhos? É casado? É viúvo? Tem mais idade? Tem menos idade? São coisas que a gente precisa saber para entender como são as finanças pessoais. E, se não me engano, esse aqui é o que eu coletei, que eu analisei hoje. Então, veja aqui, ó, 2024, 2, é do último semestre. Então, aquele primeiro tinha 1.000 e poucos dados coletados, agora já tem 5.000 e poucos. Okay? Então, considerando esse segundo lote de 5.000 e poucos, eu peguei apenas essas duas informações, pela faixa etária, dos 20 aos 30 anos e dos 60 aos 30. Eu quis pegar os mais novos e os mais velhos, com 3 perguntas que tem no questionário. Então, por exemplo, as 3 perguntas são a vida como um todo, o conhecimento de finanças pessoais e a vida estar próximo do ideal. Então, pegando os mais novos, eles só tiveram acima dos mais idosos na parte de conhecimento. Então, em conhecimento sobre finanças pessoais, os mais jovens dominam os mais velhos, em termos de conhecimento. Já nas outras 2 perguntas, vida como um todo e vida próxima do ideal, os mais velhos estão ganhando. Então, só para a gente ver, só essa faixa de dados aqui, como que a idade interfere nesse tipo de percepção sobre a vida da pessoa. E aí, obviamente, os estudos vão continuar. Eu espero um dia dar um tratamento mais específico para isso. A gente pode tentar entender como que, ao longo da vida, ganhar idade joga para cima ou para baixo essas variáveis que eu estou medindo. E aí eu fiz com a mesma base de dados, só que agora segregando para homens e mulheres. Aí olha que coisa interessante. Nos 3 itens, as mulheres estão com a média abaixo dos homens.
Então, vida como um todo, conhecimento em finanças pessoais e vida próxima do ideal, as médias estão abaixo, coloquei em vermelho. Então, consequentemente, os homens, a vida como um todo tem uma percepção um pouco melhor do que das mulheres. O conhecimento em finanças pessoais, eles declararam num valor médio acima das mulheres, e também a vida próxima do ideal. A vida é mais próxima do ideal para os homens do que para as mulheres. E aí, obviamente, caso isso prossiga e vai prosseguir em algum momento, seria interessante saber por que isso daí é dessa maneira. Tá? Então, para isso que servem as pesquisas. Então, como será a coleta? Através de Google Forms. Vou mandar o link assim que acabar aqui. O link para os formulários seguirá por e-mail após essa apresentação. Terminou aqui, eu já vou lá e mando. A identificação do aluno será pelo seu nome completo e é o primeiro item a ser lançado. Isso é muito importante. Eu estou falando aqui e a galera vai ver no vídeo depois e vai esquecer de fazer isso daí. Tá? Fulano, responde aqui para mim. Não deixa de colocar meu nome. Ah, pode deixar que eu coloco. Faz e esquece. Coloca o nome dele. Então, coloca assim, Maria José. Aí vai lá, não tem aluna Maria José. Não tem como. Entendeu? Então, não vai ter como eu colocar isso daí. De novo, uma vez por semana, a primeira vez já vai ser agora esse fim de semana, eu vou mandar uma relação com a quantidade atualizada. Então, eu sugiro, isso aqui é a minha sugestão, coletar os dados e o próprio aluno lançar no formulário. E isso daí é melhor tendo em vista a integridade dos dados. Você vai cuidar melhor da coleta e do lançamento dos dados do que se você terceirizar isso. É o que eu estou supondo. Se houver dúvidas, eu poderia orientar o lançamento. Então, entre em contato pelo e-mail ou pelo Instagram, que eu vou passar daqui a pouco, e eu tento ver o que eu posso fazer para ajudar. A base de dados será utilizada como laboratório de estatística, como eu acabei de mostrar. A gente viu ali, por exemplo, aqueles primeiros gráficos de pizza, eles eram mais antigos, mas aqueles dados de média ali, eu vi agora, tem 1 hora atrás, eu fui lá no banco de dados que eu já tenho e tabulei aqueles dados. Okay? Então, é um laboratório de estatística que apoia a disciplina de finanças pessoais, que leva para a sociedade esse conhecimento. Como será a coleta? São 23 perguntas nesses 5 blocos, nesses 5 grupos. Primeiro, a identificação do aluno CDR, que é uma pergunta só, o nome completo. Segundo, dados do respondente. Eu acho que tem o nome, e eu sugiro que a pessoa coloque apenas o primeiro nome, para nem precisar, nem poder fazer identificação alguma. Mas é interessante colocar lá Paulo, José, Cristiano, Maria. É interessante, tá? 3, dados financeiros e ou econômicos do respondente. 4, bem-estar e finanças pessoais. É aí que eu faço um cruzamento de dados que, a propósito, foi o que eu estudei no meu doutorado. Eu fiz o doutorado na psicologia com esses dados. Então, fui lá na minha tese, peguei o meu questionário e coloquei algumas perguntas aqui. Eu quero fazer a correlação desses itens, que são, digamos assim, variáveis psicológicas, em relação a finanças pessoais. Okay? Foi isso que eu estudei no meu doutorado. E 5º, satisfação com a vida. Parece até a mesma coisa, né? Mas para os psicólogos são medidas diferentes. O quanto que aquele grupo de pessoas está satisfeita com a vida que ela está vivendo nesse momento. Por exemplo, uma das perguntas é: você, se vivesse de novo, gostaria de ter a mesma vida? Aí a gente vê como é que a vida da pessoa está com base nessas respostas. E aí, obviamente, associar a questões de finanças pessoais. Aí tem mais ou menos como é que o link e o questionário se parecem, tá? Na esquerda, em cima, é o link que você vai receber pelo e-mail, é parecido com aquilo ali, tá? E do lado direito, quando você clica no link e ele abre, aparece isso daí, ó. Extensão em finanças pessoais. Parará, parará. Ó, primeira pergunta lá, nome completo do aluno. Ok? É isso aí que a pessoa vai responder.
Então, como será a coleta? Questões a serem respondidas, abrindo um pouquinho mais a informação que eu já passei lá atrás, né? Nome completo. Essa é uma coletânea de perguntas, não são todas, mas são grande parte. Nome completo do aluno, primeiro e último nome do entrevistado. Quer dizer, o entrevistado eu estou pedindo o primeiro e o último, ou só o primeiro, não tem problema. Idade, sexo e escolaridade do entrevistado, estado civil e ocupação do entrevistado, quantidade de pessoas que trabalham e residem com o entrevistado, renda familiar, valor aproximado de bens e direitos, tipos de investimento que tem, obrigações financeiras que tem, cartão de crédito, cheque especial, fluxo de caixa, se faz orçamento. A gente vai descobrir, por exemplo, se quem mais faz orçamento é mais velho ou mais novo, ganha mais ou ganha menos, é homem ou mulher, esse tipo de coisa. Pessoal chegando. Como se sente em sua vida? Triste e feliz. Conhecimento sobre finanças pessoais. Isso aí a pessoa marca de 1 a 5. Né? Se tem muito conhecimento, marca 5. Se tem pouco, 4. Professor, no Proximidade caso... da vida do ideal. Pode falar. Só uma dúvida, no caso, ele se faz orçamento, no caso, se as pessoas fazem planilha orçamentária para poder organizar as despesas mensais? Exatamente isso. Porque uma experiência que eu tenho é que quando a pessoa diz que faz orçamento, é uma quantidade muito diversa de orçamentos possíveis. Para você ter uma ideia, se a pessoa tem um caderninho que ela apenas anota ou guarda as contas, na cabeça dela, ela está fazendo orçamento. Não tem como entrar nesse nível de detalhe. Se ela tem apenas o caderninho e diz que faz orçamento, para fins da pesquisa, vai constar que ela faz orçamento. Ok? Ah, tá ótimo, obrigada. Porque não tem como dali, o seu orçamento é como, né? Então, só se faz ou se não faz. Eu já botei só se ali... faz o controle. Eu botei ali de 1 a 5, porque aí a pessoa faz o seguinte, o orçamento dessa pessoa é bem ruinzinho, digamos assim, ela coloca 1. Entendi. Obrigada. O orçamento dela é top, aí ela coloca 5. Nada. E, finalmente, conquistas na vida. O que mudaria se pudesse viver novamente? Né? Então, por exemplo, se eu pergunto para você, se fosse te dada a chance de viver novamente, o que você mudaria? Se você fala de pronto assim, eu não mudaria nada. Caramba, a sua vida tá maneira pra caramba. Tá? Ou, eu teria estudado mais, teria trabalhado mais, teria trabalhado menos, teria estudado menos, teria dado mais atenção para minha família, etc. Então, quanto mais a gente fizer coisas diferentes de como faz, mais sugere que aquele grupo de pessoas, e aí a gente faz as correlações, os mais velhos, os mais novos, os que trabalham, os que não trabalham, os que têm mais patrimônio líquido, os que têm menos patrimônio líquido, a gente começa a ver onde está concentrado, se está concentrado em algum grupo específico. São coisas que a gente quer saber sendo pesquisador em finanças pessoais. Finalmente, galera, sou eu esse daí, professor Luiz Antônio Leal, o FRJ. O meu e-mail é aquele que eu mandei para vocês, o link. Não é o e-mail que eu normalmente uso para falar com os alunos. Eu tenho outro e-mail, tá? Que é mais para o pessoal até da Praia Vermelha, mas não deixa de ser o meu e-mail institucional da universidade. Caso vocês tenham algum tipo de resposta, eu posso tentar esclarecer por esse e-mail daí. Quem tiver interesse, eu tenho um Instagram, você pode mandar pelo direct e eu talvez veja até com mais rapidez através desse aí, Luiz Oxendorf, é o meu @. Esse nome é alemão, é esquisitão, mas é o nome do meu Instagram, Luiz Oxendorf, ok? Todos serão bem-vindos, né? Eu tenho algumas coisas sobre finanças pessoais que eu coloco lá. Eu quero agradecer a atenção de vocês, informar novamente, o pessoal está chegando aí por último, que toda essa transmissão vai ficar gravada. Pelo que eu estou vendo aqui, está gravando. Eu vou fazer um vídeo e vou mandar o link do YouTube para vocês assistirem depois. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Quero saber se alguém tem alguma pergunta. André Almeida. Oi, professor. Minha questão é a seguinte. A gente precisa se ater a 20 ou se eu mandar mais para você, eu estou te atrapalhando ou estou te ajudando? Não, está me ajudando. Perfeito, então. André, esse daí
eu estava combinando aqui nos bastidores, né? Vamos botar 50 questionários? Não, deixa 20 mesmo. Porque se puder ser mais, eu agradeço muito. Quanto mais questionários houver, mais parrudo vai ficar o banco de dados e melhores vão ser as análises, tá bom? Agradeço muito se puder enviar mais de 20. Tá, show. Vou mandar o máximo que eu puder. Valeu. É o que eu queria ouvir, André. Valeu. Pessoal, não tendo mais perguntas, de coração, eu estou apaixonado aqui por vocês. Recebi um e-mail no meio da tarde, está aqui 6h30 para estar fazendo parte da nossa apresentação. Eu não tenho outra alternativa para mim do que ficar emocionado com tudo que a educação pode proporcionar para a gente. E vocês deixaram a minha noite hoje muito mais feliz. Um beijo para vocês e a gente vai se falando aí através desse projeto, tá bom? Maria Clara, alguma coisa? Pergunta? Oi, professor. É só uma dúvida. Primeiramente, obrigada também pelo seu tempo estar aí falando com a gente. Vai ter outros encontros já estão programados? Ou é que eu cheguei um pouco atrasada? Desculpa. Tá. Vai ter o que você falou? Se teriam outros encontros para essas pesquisas? Já tem algum já programado? Já para outra semana? Não, né? Só depois... Sobre esse projeto de extensão? Não. Assim, não me foi passado, tá? Me foi passado apenas gerenciar essa primeira apresentação. Aí eu falei que eu ia fazer... não sei se você estava aqui quando eu falei, vai ser gerado um vídeo, vai para o YouTube, então toda a videoconferência vai poder ser assistida depois. Tá? E uma vez por semana, eu vou informar a quantidade de questionário por cada pessoa que está respondendo. Então tá bom, professor. Muito obrigada, tá? E, Maria Clara, caso você tenha dúvida, entre em contato pelo e-mail ou pelo Instagram, tá? E se quiser fazer uma foto rapidinho. Tá, eu tirei aqui um print aqui com a foto. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar o link mais a apresentação. Vão os dois, que aí tem os dados do e-mail e do Instagram. É claro que eu vou querer ter vocês no meu Instagram, por que não? Né? Pessoal, boa noite para vocês, um beijo para todo mundo e a gente vai se falando aí nesse projeto de extensão. Termina dia 30 de abril, hein? É o último dia. Valeu, galera. Beijo para todo mundo. Tchau.